Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa todas as segundas-feiras, às 15h30. E hoje eu tenho aqui uma entrevistada especial, que é a doutora Daphne Andrade, que vai falar sobre um assunto interessantíssimo. Antes, só um recado. Quarta-feira agora começam as sessões de psicoterapia, utilizando constelação familiar, medicina germânica e psicanálise clínica, caso você tenha um animal que tenha algum problema semelhante a alguém da família e tudo mais. A gente vai usar várias técnicas. Os encontros serão às quartas-feiras, das 20 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom, ou seja, exclusivamente online. Muito bem, minha convidada, que está aqui presente nos estúdios da Rádio Vibe Mundial hoje, é a doutora Daphne Andrade, médica veterinária com especialização em oncologia veterinária. Ela é responsável pelo serviço de oncologia de um grande hospital aqui em São Paulo, chamado Anclivepa, e é fundadora da Merak, Cuidados Paliativos Veterinários. Ela vai falar sobre um assunto interessantíssimo. Boa tarde, doutora Daphne. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos recebê-la e para falar de um assunto tão importante, né? Cuidados paliativos. Doutora, o que são os cuidados paliativos? Marcos, cuidado paliativo é um cuidado integral. Além da medicina tradicional que a gente tem, que trata de sintomas físicos, o cuidado paliativo ele é mais profundo, ele é mais abrangente. Ele vai tratar da doença no âmbito espiritual, no âmbito psíquico, emocional, social, como essa doença afeta a família. Isso é o cuidado paliativo. É um cuidado que engloba o ser e não aquele sintoma, não só aquela doença física. E, doutora, vocês são pioneiras nesse tipo de trabalho. Como se aplica o cuidado paliativo na medicina veterinária? Existe uma demanda muito grande? Existe muito. Na verdade, assim, o cuidado paliativo ele se aplica para todo mundo que tenha uma doença ameaçadora da vida ou uma doença crônica que não tem cura, né? Todos esses pacientes já deveriam receber cuidados paliativos. Como a gente tem essa missão de tratar o emocional, o psíquico, o espiritual, para o paciente veterinário, muitas vezes não vai se aplicar no paciente, mas a gente aborda a família, porque o cuidado paliativo, ele cuida do contexto social da família e de quem está próximo, às vezes nem é familiar de sangue, mas quem está próximo tem indicação de receber esse cuidado. Doutora, eu acho tão importante essa questão de atender e acolher as famílias dos pacientes, ainda que seja de uma outra espécie, como é importante, porque a família chega com muita dor na consulta. Como é que é isso? Então, o que a gente percebe é o seguinte, eles chegam muito carentes porque, primeiro, a gente trata principalmente pacientes com câncer, né? Só essa notícia por si só já é bastante assustadora, né? E muitas vezes o paciente já chega num estágio um pouco mais complexo e esse tutor, essa família, não encontrou muitas vezes o apoio que precisava. Porque, como eu falei, não é só tratar aquela doença física. A gente precisa olhar para a parte emocional, como que essa família se sente. Na veterinária, a gente tem um luto que ele não é validado. A família, muitas vezes, ela chega com um sentimento de assim, as outras pessoas não entendem por que eu faço tanto por esse paciente, pelo meu animal, elas não entendem, parece que, é só um cachorro. Então, eles chegam com essa demanda, com esse sofrimento, entendeu? De ter um luto que não é olhado e que não é validado. É isso. E uma coisa importante é que não é o animal que adoece, né? É a família toda que adoece, né? Porque ele é membro da família, né? A família, completamente. Além dessa parte de, muitas vezes, o paciente chegar com a mesma doença da família, isso acontece muito, mas a família adoece por aquela perda, por aquele luto. Tem o luto social, tem o luto financeiro, tudo isso impacta. E, assim, eu trabalho no hospital, que é um hospital popular. Então, muitas pessoas não têm condição de fazer aquele tratamento, vende o carro para fazer o tratamento. Então, além de perder o paciente, além de enfrentar uma família que, você está fazendo muito, é um cachorro, vai morrer de qualquer jeito. Tem a parte financeira, tem a parte de tempo que a pessoa deixa de trabalhar para levar o paciente para o tratamento. Então, são vários impactos que a medicina tradicional não olha. A medicina tradicional, ela olha para náusea, para diarreia e quem trata a dor emocional dessa família? Eu fico imaginando a angústia que é
num hospital popular, pessoas sem recursos financeiros, né? O animal com diagnóstico de câncer, sem recurso, não pode faltar do trabalho, né? O filho chorando por causa do cachorro que está doente. Isso. As pessoas te julgando porque você está dispondo de um dinheiro que poderia, né, ser colocado dentro da família, você está utilizando com o cachorro. Ou seja, que angústia que não dá, né? Muito. E quem vai olhar para isso? O paliativista. Lógico que o trabalho do cuidado paliativo ele é multiprofissional, né? Então, muitas vezes a gente tem um médico tradicional, tem um oncologista, precisa de uma psicoterapia, precisa, às vezes, de um fisioterapeuta, precisa, na medicina humana, precisa até de assistente social, né? Então, lógico, quem passa por esse processo tem indicação de terapia, né? Todo mundo tem, na verdade. Mas a cola que une tudo isso é o cuidado paliativo, né? É o que a gente fala, existem muitas especialidades que fragmentam a paciente. Então, tem quem olha para o estômago, tem quem olha neuro, pneumo, e o cuidado paliativo junta tudo. Para de fatiar o cachorro e junta tudo, entendeu? A gente fragmenta muito o paciente, né? Isso. Doutora, como você vê essa terminalidade da vida? Aliás, eu acho que é a única certeza que nós temos nessa vida, né? A morte, né? Sim. Como é que você vê esse fenômeno? Então, o paciente veterinário, ele vive muito pouco. Então, muitas vezes a família, ela já chega com esse sentimento de, mas ele é tão jovem, ele não fez nada de mal, por que isso está acontecendo com ele? Então, a família chega extremamente sensibilizada. E o que a gente faz é preparar essa família para esse momento que vai acontecer. Então, acho que o principal ponto do paliativismo é ter uma comunicação clara e ter empatia nessa conversa, ser sincero. Então, quando é um paciente que não tem expectativa de cura, eu já falo para a família, muito provavelmente não vai se curar disso, a gente não fala de cura, então a gente fala de tratar esse paciente, mas sempre preparando essa família para esse momento que vai chegar, né? Então, deixar isso muito claro, orientá-los porque também tem muito isso, né? Eles sempre me perguntam assim, quanto tempo ele tem? Era exatamente o que eu pensei. Exatamente, eles sempre perguntam, quanto tempo ele tem? Como se eu tivesse o relógio da vida na mão, né? E o que eu sempre falo para eles é o seguinte, você tá vendo o tempo da maneira errada. A partir do momento que você sabe que isso vai acontecer, você ganha tempo. Você ganha tempo para se despedir, você ganha tempo para dormir juntinho, você ganha tempo para cuidar desse paciente. Ao passo que, se isso acontecesse de maneira súbita, ou se ninguém tivesse a clareza de falar para você, esse paciente ele vai evoluir para óbito, ele vai morrer, você não teria todo esse tempo que essa conversa clara te dá para usufruir dessa finitude, dessa despedida. Então, o cuidado paliativo é muito mais sobre dar tempo para você se despedir. É olhar esse tempo com outro óculos, né? É um outro olhar. Exato. Não é o tempo que falta, é o tempo que me sobra para eu viver o tempo que ele tiver aqui com a gente. Isso, exato. É isso, eu sempre falo isso. Você, a partir de agora, parece que não, mas você está ganhando tempo. E na medicina humana, né, é tempo para falar o que tem que ser dito, é tempo para se despedir, para pedir perdão. Na medicina veterinária, é o tempo de viver aquele amor. Entendeu? É falar o que tem que ser dito, mas olhando no olho, pegando na patinha, né? Então você ganha tempo para se despedir. Essa é a verdade. E uma coisa que você falou e me chamou muita atenção antes da nossa entrevista é o quanto isso alivia a dor do paciente quando ocorre a perda, quando a pessoa faz esse trabalho, né? Sim, Queria sim. que você falasse sobre isso. Então, uma coisa que a gente trabalha para lidar com essa questão da terminalidade são os rituais de despedida, né? Tem várias outras maneiras de lidar com isso que a gente chama de luto antecipatório. Você já saber que aquele paciente ele vai morrer ou aquela situação vai acabar, que seja, vou me demitir de uma empresa, tudo isso é luto antecipatório, né? Mas, quando você sabe que isso vai acontecer, você tem tempo de formular essa perda. Era isso que eu estava falando, de ganhar tempo de se despedir. Então, o que a gente orienta as famílias é criar esses rituais de despedida. Então, por exemplo, o seu cachorro gosta de uma comida X. Você vai criar o ritual de toda sexta-feira, dar para ele aquela fruta que ele gosta, aquela comida que ele gosta. Ele gosta de ir para a praia fazer tal coisa. Aquilo deixa de ser, ok, fui para a praia, fui para o parque, e passa a ser um ritual que vocês desenvolveram juntos.
E quando aquele paciente se vai, e nesse tempo que você está desenvolvendo esse ritual, que pode ser um passeio específico, pode ser uma pintura que você faz do seu cachorro, pode ser um quadro que você colocou a patinha dele, que você imprimiu, o que tiver significado para você. Você vai pegar aquilo que vocês fazem e vai trazer significado para aquilo. Então, você tem esse tempo para formular essa perda. Quando esse paciente se vai, você pega esse ritual que vocês criaram juntos e aquilo passa a ser uma porta para o céu, basicamente isso. Então, quando você estiver fazendo aquele passeio, quando você estiver comendo aquela fruta, quando você olhar para aquele quadro, aquele vai ser o portal por onde você vai se conectar com aquela vida que não está mais aqui fisicamente. Que interessante isso, né? Quem na medicina veterinária avalia essa dor emocional que o tutor passa, né? A gente está tão focado no animal, qual a técnica utilizar, qual o protocolo que vai ser feito, como a gente olha, não que não devesse, mas assim, é muito mais, né? É engraçado até porque às vezes os tutores chegam, vai fazer uma quimioterapia, e eles já chegam com um exame na mão, falam, doutora, mas isso aqui está alterado, como que a gente vai fazer? E eu falo, isso é um papel. Eu estou tratando um cachorro, eu estou tratando a vida inteira. Primeiro, eu não trato um papel, não trato uma doença. Eu trato o cachorro como um todo, né? Então, a gente olha com um olhar muito mais amplo. Não é uma doença. É um paciente. Mais do que isso, é uma família que tem ali. É um contexto. Entende? Então, quem trata toda essa família é o paliativista. Quem precisa olhar para aquela dor, pegar na mão e falar assim, também tô com medo do que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, daqui para frente pode ser que piore, mas você precisa ter clareza, você precisa ser sincero, você precisa olhar para aquela dor que não é física. A dor física tem remédio para tratar. Essa dor emocional não tem. É conversar, é olhar, entende? É verdade. Tem essa máxima da homeopatia, né? A gente não trata a doença, trata o doente, né? E a clínica é soberana. A gente não vai tratar ou deixar de fazer quimioterapia ou fazer quimioterapia em função exclusivamente de um resultado de exame. Sim. Como é que está o estado geral? Nossa, ele está ótimo, ele está brincando, ele está esperto, né? Melhorou. Então, vamos ver, vamos analisar, né? As coisas não são tão simples, né? Tão estanques, tão mecanicistas e cartesianas assim, né? E é engraçado você falar sobre o estado geral do paciente, porque às vezes a família chega tão... A palavra é perdido. A família chega tão perdida que assim, o cachorro tá brincando, o cachorro tá pulando, o cachorro tá abanando o rabo e a mãe tá chorando. A família tá morrendo. A família tá morrendo. Você não sabe quem se acode. Exatamente. E aí que eu falo, o sintoma físico, o cachorro nem tem, o cachorro tá ótimo. O cachorro chega pulando, essa é a verdade. O sintoma físico, se tiver, a gente vai tratar. Esse sofrimento humano, não tem quem tá olhando para ele. Entende? E aí o cliente só chega com um papel com o diagnóstico. Olha isso aqui. Exatamente. Desesperados, entende? E abandonados, se sentem abandonados. Essa é a verdade. E o quanto, né, os animais... apresentam doenças semelhantes aos seus tutores. Você vê isso acontecer muito no atendimento? Completamente. Completamente. Vou te dizer que é difícil quando não acontece. Tem várias doenças que é batata, assim, linfoma, câncer de mama, vai acontecer, alguém na família teve, ou a mãe, ou a avó, ou, sei lá, às vezes nem mora na mesma casa, alguém na família tem. Agora, tem outros tumores que são muito mais diferentes e mesmo assim acontece. É difícil o cachorro não chegar com o mesmo câncer que o dono. É completamente. E não só para oncologia. Às vezes o cachorro chega ansioso. Meu cachorro lambe a pata, meu cachorro lambe a pata. E eu olho pro lado da pessoa assim. Completamente, mas para tudo. É fato. Sabe o que eu queria que você falasse? Quero, né? A Merak. E da sua colega que também está junto nesse grande e inédito projeto, que são os cuidados paliativos, enfim. Queria que você falasse sobre isso. A Merak, na verdade, Marcos, ela é um serviço de comunicação, né? A gente percebeu que, assim, existia uma falha muito grande entre o que a gente sabia de medicina e o que o tutor precisava naquele momento. Aí a gente procurou a questão dos cuidados paliativos. E na prática a gente percebe isso que eu falei, que eles estão sem saber o que fazer. Então a gente criou a Merak para orientar, para explicar. Ok, temos um diagnóstico de câncer. E aí, junto com isso, a gente tem
a finitude, a gente tem a terminalidade, a gente tem os rituais, a gente tem a parte emocional, a gente tem a parte espiritual. Então, e a gente tem diversas pessoas sofrendo dessa perda, sofrendo dessa dificuldade e sem ter com quem falar. Então, a gente criou a Merak para trazer informação, trazer clareza. Não é o fim do mundo, vamos conversar sobre isso, vamos explicar o que vai acontecer a partir de agora com esse diagnóstico. E o que a gente observou é o seguinte, eu e a Priscila, que é minha amiga que está junto Priscila nisso, Larusso. Né? Doutora Priscila Larusso, exatamente. Que está junto no Merak. Junto na Merak. A Merak somos nós duas. Ótimo. E o que nós percebemos é que os tutores estão sozinhos. Sozinhos. Porque eles nos escrevem como isso é necessário, eu estou passando por isso. É verdade, é uma dor que eu sinto, ninguém me acolheu, ninguém me apoiou. Entendeu? Então, surgiu como um serviço de comunicação, mas hoje em dia é um acolhimento, é um carinho. E, na verdade, as áreas, tanto da doutora Priscila quanto sua, são oncologia, mas a Merak, ela ultrapassa esse limite para todo luto, toda perda. Completamente. Primeiro porque cuidados paliativos se refere a toda doença que é crônica. Né? Então, tudo, né? Paciente renal, paciente neurológico, cuidado paliativo. Na nossa rotina, a gente tem mais paciente oncológico. Eu só lido com paciente oncológico, por exemplo. E além dessa questão de doença física, ela ultrapassa completamente porque tem esses âmbitos do sofrimento que eu falei para você, dor emocional, dor espiritual, que também ajuda muito a transcender essa etapa, a ressignificar essa questão do luto. A pessoa, quando ela se apega em alguma espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade, ela passa por isso de uma maneira muito mais leve, porque ela enxerga mais significado naquela experiência, entende? Coisa que a pessoa que vive um paradigma totalmente cartesiano fala, não, sofrimento, que coisa ruim e tal. A pessoa que é mais espiritualizada, mais orientada a buscar a espiritualidade, ela consegue ressignificar essa experiência. Como importante, né? E os colegas médicos veterinários, como eles veem esse trabalho de vocês? É engraçado, Marcos, porque como é um trabalho que, assim, é completamente novo, tanto na medicina humana, eu acho que semana passada tornou-se obrigatório ter aula de cuidado paliativo na faculdade de medicina humana. Meu Deus do céu. Pra gente, eu acho que daqui uns 30 anos, se tiver, né, quiçá, né? Mas eu acho que para a medicina humana isso se tornou, foi pro SUS, eu acho que em 1990, 80, alguma coisa assim. Então, se na medicina humana é algo totalmente novo, muitas vezes um tabu, faz uma experiência, chega em casa, conversa com alguém que você conheça, que tem a doença crônica, que tem diagnóstico de câncer. Foi indicado para você receber cuidados paliativos? Não, não foi. Então, assim, na medicina humana está engatinhando, na veterinária, Então, assim, quando a gente fala com os colegas, o feedback que a gente tem lá na nossa página no Instagram, @merak.palivete, MERAKI.palivete, já vou falar. Merak com K.palivete. Exato. O relato que a gente tem dos colegas lá na Merak é assim, nossa, que importante, tô precisando, que bacana, né? Mas também são pessoas, assim, que nos seguem de especialidades mais... como é que eu posso dizer? Integrativas. É o pessoal da fisioterapia, da acupuntura, não é o cardiologista, não é o neurologista. Se tiver, desculpem, colegas, mas eu ainda não encontrei. Verdade. E as especialidades que são mais tradicionais, o que eu percebo é que eles nem sabem o que é. Porque quando a gente vai conversar, uma vez um colega cirurgião falou assim, mas isso que você está me falando é uma clínica geral. Eu falei, não é clínica geral, é muito mais abrangente que isso, é muito mais profundo, é outra coisa. E vários outros colegas que a gente fala, as pessoas não sabem o que é isso, não sabem. E dá uma dó, porque a gente precisa deles para falar, olha, você precisa de cuidado paliativo, essa família precisa de cuidados paliativos, né? Então, para os colegas é algo completamente novo, completamente. Uma pena, né? Que no século XXI, a gente em algumas áreas ainda é tão atrasado, né? Completamente. Meu Deus, nós estamos quase cumprindo 1/4 do século XXI, terceiro milênio, e ainda a gente esbarra em coisas que você fala, não acredito. Sim, completamente. Se você vê, Marcos, se você for acompanhar, eu falo bastante da medicina humana porque não temos know-how na veterinária, não existe isso na veterinária, né? Eu acredito que aqui em São Paulo deva ter uns
6 veterinários paliativistas formados com pós, é muito pouco. Então, a gente se embasa muito na medicina humana. E eles relatam demais essa questão de entraves que eles mesmos enfrentam com relação a colegas que não indicam. Fala assim, ainda não é o momento de indicar. Gente, recebeu o diagnóstico de uma doença crônica ou que ameaça a vida daquele paciente, uma doença que dá medo, manda para o paliativista. Prognóstico fechado, muitas vezes. Sim, exatamente. E não indica. Não indica. Ainda não está na hora. Ainda temos o que fazer, gente, é um absurdo. Mesmo que exista muito o que fazer enquanto tratamento tradicional, cirurgia, quimioterapia, seja o que for, vamos tratar a parte emocional, vamos acolher essa família, vamos fazer ela voltar para essa questão da espiritualidade, vamos fazer isso. Não é exclusivo, é uma união. É uma união onde essa família vai se beneficiar muito. Doutora, eu tenho aqui mais umas 300 perguntas para fazer, mas o tempo é limitado. Quero te agradecer a tua presença, também da doutora Priscila Larussa, né? Parabenizar pela Merak, que é um trabalho que eu tiro o chapéu, incrível, inédito, que deveria ser exemplo, né? É um exemplo, não deveria não, é um exemplo para todos nós, colegas, né? E eu gostaria que você deixasse os seus contatos e fizesse suas considerações finais aqui na Rádio Vibe Mundial. Olha, Marcos, eu acho que a principal mensagem que os cuidados paliativos precisam passar é assim, você não está sozinho. É assustador, é difícil, a gente também sofre muito ao lidar com essa família, com esse paciente, a gente se envolve, não tem como, mas você não está sozinho. Você só precisa juntar todas essas peças do quebra-cabeça que te deram, e a gente ajuda você a fazer isso. O cuidado paliativo é isso, ele vai juntar tudo e tratar, e olhar para isso, e ressignificar isso que está acontecendo. Nada é por acaso, tem uma razão de ser, né? Então, vamos tratar a parte psicológica, vamos tratar esse sofrimento familiar, vamos ressignificar isso que está acontecendo, né? Contato, vamos lá. No Instagram, @Merak, merak.palivete, merak.palivete, e o telefone é 11 9132 50621. 11 9132 50621. Doutora Daphne Andrade, parabéns pela Merak. Doutora Priscila Larusso, também, parabéns. Pessoal, assunto interessantíssimo, com certeza elas retornam em outras ocasiões aqui no nosso programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, às 15h30. Quem quiser participar do evento de quarta-feira, agora é só entrar em contato comigo, que são sessões de psicoterapia, utilizando constelação germânica, psicanálise, várias ferramentas, onde nós vamos tratar do seu animal de uma forma que você nunca viu. Tá bom, pessoal? Muito grato pela presença de vocês e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Instituto Marcos Fernandes. Até mais. Tchau, tchau.